E ela está muito do que não é ouvir. Hoje eu tenho minha casa, hoje eu tenho meu trabalho, porque a profissional que está sentada lá, no equipamento onde eu morava, eu falei para ela, tem que fazer assembleia quinzenalmente com os usuários. Quinzenalmente. E ouvir os usuários. E ouvir. Não é falar não. Ah, não. Porque assim, o problema da assistência, caso de pobre é só assistência, e não é isso. Nós não somos só caso de assistência. Eu acho que nós somos caso da moradia, da saúde. É claro que a porta de entrada e a porta primária, como diz a Constituição, é a assistência social. É entender o que esse cidadão precisa para poder encaminhar para outros eixos, para outros elos. Mas também não é só o deixar na assistência. Hoje, por que as pessoas têm que girar? Tem gente que está há 20 anos dentro do equipamento social. Por quê? Porque ele não foi ouvido, ele não se encontrou. Ele não é. Eu sou contra, eu estou falando um pouco da rua, porque eu vivenciei 20 anos na rua. E hoje, como usuário, a gente tem que entender um pouco isso. Né? E eu sou contra as pessoas achar que essa população tem que ficar na rua. É engano quem diz isso. Se nós tivermos uma política de fato, de porta aberta, da assistência, ouvindo o usuário, encaminhando para trabalho, saúde, moradia, a mesma coisa. Hoje nós temos idosos dentro dos equipamentos sociais. Aí o cara fala, tá vendo? Cara, e companheiro meu, eu colhei um movimento que eu também vou em cima deles. Ganha um salário mínimo e está usando o albergue. E eu olho e falo, vem aqui. Eu vou pegar o salário mínimo dele, vou te dar, e eu quero ver você comprar uma casa, fazer o que esse cidadão idoso faz. Comprar remédio, porque tem muitos lugares que não dá remédio para ele. Ele é hipertenso, ele é doente, precisa comer. Então nós vamos fazer o inverso. Vamos trocar a sua realidade com a realidade dele. Olha meu tempo, senão... Né? Vamos trocar. É esse o sentido. As pessoas precisam vivenciar. Por que o idoso está no equipamento social? Por que as pessoas... Não é porque ele está ali porque é bonito. Ele queria estar no cantinho dele. Mas muitas vezes a solidão, muitas vezes o espaço, a locomoção. E que precisa criar serviços onde ouçam. Né? Quando se criou na gestão da Marta as moradias dos idosos, foi uma conquista, mas acompanhada, né? Quando criou Olarias, que incluiu idosos, população em situação de rua, os movimentos de moradia, né? É isso. Hoje você não pode ter o direito de falar, tem muito idoso que não consegue o direito à propriedade, porque ele não tem condições de ficar lá. E aí você tem que garantir o direito à moradia digna. A moradia digna de acompanhamento. E não pode ser, eu dei, o poder público cumpriu o seu papel. Não, é monitorar e acompanhar. O monitoramento e acompanhamento desse, porque senão esses usuários voltam de volta à porta de novo. E aí, a porta muitas vezes vai estar fechada. Né? A porta muitas vezes vai estar fechada. Então, a gente não veio aqui para elogiar, a gente veio aqui para dizer o quanto é importante ser conselheiro, secretaria, né? Se a gestão do prefeito continuar, precisa melhorar de fato. Precisa, né? Se não continuar essa gestão desse prefeito, ou quem vier, precisa continuar isso aqui. Precisa reunir os conselhos, precisa fazer mais conselhos, mais conferências de ouvir e na porta. Numa das conferências que nós participamos em São Paulo, você lembra? Né? Na última, porque nessas conferências de São Paulo não tem ônibus. E para o usuário precisa muitas vezes ele ônibus para ele ir para a conferência. Porque ele não vai, não participa. E aí, eu vou dizer muito bem claro, até no Conselho, né? No Conselho Nacional, eu recebo sim, porque eu vou para Brasília, eu recebo diárias. Que muitas vezes a diária não dá para pagar o hotel em Brasília. O povo fala, poxa, o cara está viajando, está ganhando bem, né? O que está indo representar lá o Conselho está ganhando maravilhosamente. Eu falo, o que eu ganho, uma diária em Brasília de um hotel, custa 310, 400 pau. E olha que eu vou para o hotel, quando eu vou me hospedar em Brasília, eu vou para o Núcleo Bandeirantes, que é um hotel baratinho. Então é importante a gente entender que o conselheiro ele não tem que ir pelo seu ganho. Eu não ganho nada. Eu vou para representar. E o usuário para dialogar, para fazer com que os gestores, né, o trabalhador, a gente dialoga e ouvir. Né? A rua
ela tem a sua especificidade como idoso, como criança e adolescente. Claro que a gente, pelo ECA, não podemos aceitar a criança na rua, mas a gente tem que garantir a garantia da política. É dentro do conselho que a gente vai dialogar com o gestor e dizer a melhoria do serviço. E ouvir. Quando ouve, o serviço sai, como aqui em Mauá, de excelência. E isso é reconhecimento. Então, é isso a importância do serviço. Mas é ouvir. Eu acho que esse é o papel importante que vocês estão fazendo. Né? Sentar os conceitos, ouvir. O usuário não é representante só da classe dele. Ele é representante de todos os usuários. E é trazer. Trazer, não precisamos gritar mais, não precisamos brigar mais. Né? O usuário não precisa mais fazer isso. Hoje, a assistência, a saúde, ouve o usuário. E é nesse sentido da melhoria e da excelência do serviço. Obrigado por vocês terem me ouvido.